Para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que completa 32 anos neste mês de setembro. A lei garantiu definitivamente a defesa do consumidor como direito fundamental do cidadão. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a Renata Balém, que é diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Muito bem-vinda, obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui nesta tarde de sábado. Eu agradeço, sempre sou muito bem recebida e esse assunto é um assunto que está na nossa veia, está na nossa frente, está debaixo do nosso nariz. É um assunto que nós não podemos deixar de falar sobre ele, porque mesmo com 32 anos, Cláudia, muita gente não sabe os seus direitos, não conhece os seus direitos. E muita gente conhece os seus direitos, mas não conhece os seus deveres enquanto consumidor. Então, é importante que nós fiquemos atentos. Nós temos muito a celebrar, 32 anos, a nossa legislação, ela é de vanguarda, nós acabamos de vir agora de uma alteração, e estamos aí querendo, olhando para o futuro, porque muitas alterações, muita coisa ainda temos que percorrer, ainda vai advir das nossas relações tão modernas, porque a nossa sociedade não para e, portanto, as nossas relações, principalmente as relações consumeristas, elas demandam muito estudo, demandam que nós aprofundemos e estejamos antenados com a modernidade. Quais foram os maiores desafios e as conquistas também nesses 32 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor? Olha, eu vou salientar para você que nós tivemos uma alteração agora no ano passado, e essa alteração, sim, ela trouxe um fôlego, ela trouxe um oxigênio para nós consumidores, principalmente nós que temos aí contas a pagar, que é a lei do superendividamento. Na verdade, é uma lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor, e essa lei trouxe como inovação. Eu reputo muitas coisas importantes que a lei trouxe, mas uma das mais importantes para mim, Cláudia, é que o fornecedor do crédito também é responsável pelo crédito que fornece. Portanto, se eu vou pegar um dinheiro emprestado no banco, se eu vou fazer um empréstimo, se eu vou fazer um financiamento, aquela agência bancária, aquela casa bancária, aquela instituição financeira é também responsável pela minha saúde financeira. Ela é corresponsável comigo quanto à minha possibilidade de pagar ou não pagar a dívida. Até porque nós hoje, nós estamos vendo aí, inclusive até na corrida presidencial, muitos falando sobre isso. Nós estamos aí com um grupo de mais de 35 milhões de brasileiros super endividados. Nós temos aí 60 milhões de brasileiros, e a gente fala isso em famílias endividadas, famílias que não têm como passar o final, que não têm como guardar um dinheiro, que não têm como poupar, porque estão endividadas. Por quê? Porque pegaram dinheiro sem estudar as implicações, sem simular como é que esses empréstimos iam acontecer, sem saber como é que iam pagar, e depois perderam o emprego e não tiveram seguro com relação a isso. Então, para mim, uma das maiores modificações, uma das maiores presentes que o consumidor brasileiro ganhou foi essa lei do superendividamento. Renata, pesquisando aí sobre direito do consumidor, eu vi que existem 7 direitos básicos aí do consumidor que a gente deveria saber, mas a maioria das vezes não sabe. Por exemplo, o valor mínimo para uso do cartão de crédito não existe, não deve ser cobrado esse valor mínimo. Se você tiver uma TV a cabo ou internet, se você perder esse acesso, você tem que ter um ressarcimento. Se você perdeu a comanda, o ticket de estacionamento, não deve pagar multa sobre isso. Consumação mínima também não pode ser obrigatória. As compras feitas pela internet, você pode desistir sem ter que pagar uma multa por isso. E existem muitos outros, né, que a gente não sabe. Então, são pequenas dicas, porque às vezes a gente não sabe. Você vai estacionar o seu carro num supermercado.
Chegando lá, está escrito assim: o supermercado não se responsabiliza pelos objetos que você deixou aqui. Não adianta, o supermercado pode colocar aquilo ali, mas ele é responsável, porque aquilo ali é uma extensão do serviço dele, é uma extensão do negócio dele. Então, são pequenas dicas, Cláudia, que a gente não vai... que a gente não sabe, que a gente não conhece. Uma das coisas que eu acho importante falar, inclusive, com relação à dívida, se você antecipa o pagamento, você tem direito a descontos, e são descontos bem relevantes, amortização no juro, o não pagamento da correção monetária. Então, a antecipação da dívida também de financiamento aí de um carro, alguma coisa assim, ela também é bem interessante. O consumidor, ele não tem conhecimento dessas pequenas nuances que a própria legislação favorece e o próprio relacionamento com o fornecedor. E agora, com essa alteração, principalmente no caso de casas que emprestam valores financeiras, bancos, elas são obrigatoriamente, é necessário que elas informem todas as nuances do negócio para o consumidor. O consumidor não vai mais falar assim: fiquei desavisado, não era isso, não era assim que eu entendi. Porque hoje o negócio tem que ser bem explicado para o consumidor. Renata, a gente vai ter a participação agora também do Jorge Serrão, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, e vai fazer essa pergunta. Serrão. Renata, falamos dos direitos do consumidor. E agora vamos falar, então, do que são os deveres. Dói falar dos deveres? Dói falar, Serrão, porque nós temos algumas máximas no nosso país e elas vêm da nossa falta de educação, porque nós não somos bem educados, que é aquele negócio assim, legal levar vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson, e esse tipo de coisa não reflete a boa-fé. Porque tanto o fornecedor ele tem que ter uma boa-fé quanto o consumidor. Nós vimos agora há poucos dias aí um imbróglio, todas os veículos noticiários, aquele consumidor que foi comprar um ingresso, não tinha meia entrada, ele tinha direito à meia entrada, ele comprou para idoso, mas ele era uma jovem de 17 anos. Isso é o quê? Isso é desconhecimento? Será que a pessoa que estava comprando não sabia que ela não era idosa? Não. Isso é querer levar vantagem em tudo. E o consumidor hoje, nessa relação saudável, o que se busca, os órgãos de defesa do consumidor, os operadores do direito do consumidor, buscam uma relação saudável. E uma relação saudável, ela tende a exigir a boa-fé de todas as partes. Então, o consumidor tem direito, sim, mas ele tem dever. E esse dever dele, a partir do momento em que ele exige os direitos dele, ele também tem que entrar na mesa e mostrar que ele cumpriu os seus deveres. Uma última perguntinha agora, Renata. Como você vê aí a ação do PROCON no Brasil na resolução dos problemas dos consumidores? Ele funciona? Ele deve ser melhorado? Precisa de ajustes? Difícil pergunta essa que você me fez para o último momento. Nós que estamos operando, os PROCONs, eles são estaduais e municipais. Então, cada estado tem a sua cultura. Eles são geridos, na maioria das vezes, por indicação do governador do seu estado. Então, em alguns estados, você vai ver um PROCON mais atuante, em outros estados, você não vai ver, mas é a cultura dos estados. Eu não vou querer exigir que um estado longe do Sudeste tenha a mesma desenvoltura do que os PROCONs do Sudeste, o que é um absurdo, porque nós hoje estamos todo mundo globalizado, todo mundo tem acesso a tudo. Mas, infelizmente, não é assim. Agora, melhoras, elas precisam vir, é importante que elas venham e que os PROCONs sejam fortalecidos enquanto órgãos de defesa do consumidor que atuem e autuem, porque fornecedor, ele só muda a prática dele quando ele perde dinheiro. E ele pode perder dinheiro com uma multa muito grande, com uma autuação vultosa muito grande, e isso é importante, que as autuações elas aconteçam, sejam autuações técnicas e que não fiquem enrolando aí 10, 15 anos
uma defesa de multa de PROCON. Mas é o que nós temos é que valorizar os nossos PROCONs. Muito bem, nós conversamos com a Renata Balém, que é diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde, um ótimo sábado. Eu que agradeço e bom consumo para todos nós. Muito bem, bom consumo. Com consciência.